Olá, sejam bem-vindos ao Filosofia de Boteco. Esse é o episódio de número 16 mais um. Posterior ao 16, porque em protesto a gente prefere não usar esse número que tá vou falar, que a gente tava conversando no carro. Tá destruindo o país pra alguém nos próximos 4 anos pegar e fazer qualquer coisa e transformar isso num projeto político. Eu gostava tanto desse número, era um número que eu gostava bastante. Você gostava? Mas sabe que agora, aliás, hoje a gente tá gravando num domingo, hoje não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, mas é aniversário do Corinthians hoje. E aí tem um atacante que começa com B e tem esse número aí na camisa e eu não consigo nem... Putz. Não dá, não ordem. Então, não dá, né? Evitem esse número, pelo menos, enquanto a gente não conseguir... Os próximos 100 anos. Principalmente quando você estiver na urna, né? Na urna é mais importante. De qualquer forma, mas ficar o apelo aqui, que também não tem nada a ver com o episódio. Não deixe todas as coisas na mão dessas pessoas. Então, se você puder usar algum símbolo nacional, deixando claro que você não é essa pessoa, use. Porque senão a gente vai ficar tudo na mão deles. Daqui a pouco a gente não pode usar mais nenhuma cor, porque eles estragaram. Eu não posso mais usar a camisa da seleção, da CBF. Não, isso aí eu acho que é um tipo de coisa que vai demorar um pouco pra gente conseguir resgatar. Mas tudo bem, vamos deixar na lista e enfim. Vamos que vamos. Eu sou o Lucas Tomazelli, essa pessoa que sempre fala comigo na abertura. Zico Neri. E ao meu lado... Zé Barreto, tudo bom? Tudo ótimo, Zé. Você, como é que foi a semana? Não, foi tranquila. Tá bom, então. Por quê? Não, só curiosidade. Apesar de eu ter querido... minha vontade de fazer gracinha com o Zé, a gente... o episódio anterior, a gente tratou de morte, né? O episódio taciturno. Mas... Dessa vez a gente vai pra um relacionamento que... Pra um relacionamento, ó. Ato falho. Pra um tema que é, acho que... Eu acho que é, de certa forma, vital, porque acho que grande parte das pessoas, ou todas, não sei, a gente vai discutir isso também, tá sujeito a isso, às vezes não imagina que está, e às vezes nunca... Enfim, espera estar. E é um tema que precisa ser dito, né? É um tema que precisa ser dito. Eu não lembro de saber sobre isso até meus 20 e poucos anos. Exato. E é uma coisa que as pessoas, creio eu, posso estar falando bobagem, e que algumas características dele acabam sendo normalizadas no dia a dia como, enfim... Coisas normais. Enfim. Como coisas normais que a gente vai discutir, coisas cotidianas que se deixa passar e depois podem ter consequências terríveis. Então, o tema de hoje é relacionamento abusivo. Geralmente a gente faz de uma palavra só, mas eu acho que é interessante que a gente discuta e anote dois pontos dessas palavras. Então, o relacionamento, pra começar aqui, hoje eu tô traindo o Michaelis porque eu não gostei muito da deles. Mas, desculpa aí, Michaelis. Vamos com o relacionamento, substantivo masculino, ato ou efeito de relacionar-se. E 2, capacidade de manter relacionamentos, de conviver bem com seus semelhantes. Ficar aqui nesse conviver bem, essa é a parte que acho que talvez a gente vai precisar se lembrar dele daqui a pouco. E o abusivo, que é o adjetivo da coisa, que eu também só vou dar duas, que é 1, contrário às regras, às leis, à justiça. Aí não sei se é o que a gente... Bom, também é. Ainda mais de justiça e tal. Mas aí tem uma segunda que é excessivo. E aí o exemplo é uso abusivo de força. E aí não diz nem se é força física, se é força. E aí uma coisa que eu achei curiosa que resulta de uma situação injusta, incorreta, impróprio. E aí o exemplo não é bom pra gente. Como a gente tenta tratar de tudo, mas não controlamos nada, não somos especialistas em nada, hoje a gente veio pedir ajuda e, antes de tudo, a gente agradece a presença, porque estamos nessa mesa com Feminiza, que vai contar pra gente quem ela é, do que ela trata e vai ajudar a gente a entender e a passar para as pessoas que ouvem esse humilde podcast, que hoje eu nem disse que é o latifúndio do bom diálogo, ajudando a gente a não ficar na superfície da coisa, a não
propagar estereótipos por aí. Então seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você, gente, pelo convite. Olá, amigos. Primeiramente, me sigam nas redes, @feminiza. E, bom, quem sou eu? Eu produzo conteúdo e explico o feminismo radical em linguagem didática, até para quem faz questão de não entender. Esse é o meu novo slogan. E é basicamente isso, mas toda a minha produção de conteúdo, meu trabalho na internet começou a partir do momento que eu comecei a falar de relacionamentos abusivos e as pessoas começaram a ficar muito chocadas. Porque a primeira vez que eu falei sobre isso, eu recebi 700 mensagens em um dia. Caramba. Assim, desesperadoras. Eu fiquei sem comer uns 3 dias, tipo assim, com as coisas que eu tinha lido, assim. Então é um assunto realmente extremamente urgente. Fico muito feliz de a gente estar aqui hoje falando sobre isso. Urgente é um termo que eu gosto bastante, porque nesse caso ele é realmente urgente, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente esteja precisando por isso. Exato. Sim. E se tem dúvida, preste muita atenção. Provavelmente se tem dúvida, a primeira coisa, se tem dúvida Boa. É. Isso já é Então fica um com a bom gente. início. Você quer começar, Zé, com alguma pergunta específica? Não, Ou alguma eu provocação? trouxe algumas perguntas, mas eu acho que a gente pode discutir ao longo do episódio. Mas eu tenho um dado interessante aqui, que é de uma matéria da Marie Claire, de 2016. E ela fala que 3 em cada 5 mulheres já sofreram ou estão sofrendo um relacionamento abusivo. E aí acho que você tem mais propriedade, até por ter estudado isso e pelas conversas que você tem. Você acha esse dado real? Você acha que é pior do que 3 em 5? Faz sentido? Ou você acha que tem diminuído isso? Essa matéria é de 2016, né? Eu acho que é pior. E eu tenho na minha cabeça, e essa é uma coisa que eu não posso afirmar, mas assim, baseado em quase 3 anos que eu trabalho com isso, eu acredito que não existe uma mulher heterossexual que já tenha se relacionado de alguma forma, né? Ou seja, que tenha mantido uma relação que seja mais de uma semana com alguém. Eu duvido que exista uma mulher nessas condições que nunca tenha vivido um relacionamento abusivo. Eu acredito que são todas. Então eu acho que é bem pior do que isso. E aí Eu queria só fazer uma pergunta. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho, que a gente não falou desde o começo. Eu acho que é bom avisar que esse episódio pode ter algum gatilho, né? Um gatilho emocional. Então, é importante avisar, né? Só para as pessoas que estão ouvindo saberem. E eu acho que a parte boa pra passar pro Zé, mas a parte boa de sublinhar quando ele fala todas, são todas, inclusive as mulheres que moram com você, que você, enfim, às vezes acha que estão totalmente imunes a isso, porque você convive perto delas e acha que elas não dão sinais, ou que é impossível isso acontecer com uma pessoa que nem ela, então, enfim. Não, só queria perguntar, que você acabou de falar, há 3 anos você já estuda isso. Foi de algo que você passou ou viu que era uma coisa que estava crescendo à sua volta? Eu acho que assim, na verdade, é importante a gente falar uma coisa. Tá. Existem 2 tipos de relacionamentos abusivos. E geralmente o que a gente vê, por exemplo, na mídia, que vai pro Fantástico, não sei o quê, são casos de relacionamentos com psicopatas, né? Com narcisistas. Porque normalmente são casos de mulheres brancas, de classe média, não sei o quê, que todo mundo fica chocado como se aquele fosse um grande caso que, na verdade, acontece a cada 7 segundos no Brasil. E existe o relacionamento abusivo, que é justamente o que o Lucas falou, de coisas normatizadas, de coisas que a gente fala assim, relacionamento é assim mesmo. Então eu já tinha tido um relacionamento que foi extremamente abusivo quando eu tinha 17 anos, que eu namorava um menino que ele tinha 21, e ele não me deixava terminar com ele. Ele ficava, tipo, eu tentava terminar, ele corria pra varanda e falava que ia pular, ou ele me trancava dentro do quarto, ele não me deixava, por exemplo, a gente morava juntos, quando ele ia viajar pro interior, eu não podia sair de casa, mas eu podia chamar amigas mulheres para me encontrarem dentro da nossa casa. Então isso já era uma situação de abuso muito grave. Mas quando eu terminei com ele, eu senti que saiu um peso das minhas costas, e tipo, nunca mais lembrei que ele existe. Quando eu me relacionei com um narcisista, ele acabou com a minha vida. Foi completamente diferente. Então, e ele tinha um comportamento outro também. Ele tinha um quadro da Frida Kahlo na cabeceira da cama dele. Então, é um outro tipo de relação e é o que a gente costuma ficar mais chocado, assim. E é o que é mais destruidor. Os 2 são abusivos, mas tem esses perfis. E quando eu tive esse relacionamento com um narcisista, pra mim foi tipo, meu Deus do céu, o que é isso? E na época tava acontecendo um negócio da... qual que é o nome? Emily, do Big Brother, que o Marcos foi expulso. Foi bem na mesma época.
E eu via as pessoas discutindo, isso é agressão, isso não é violência doméstica, não é, mas eu não entendo, mas por que ela deixa? Por que ela ficou triste que o cara saiu? E eu me vi naquela situação, porque até, eu acho que foi tipo em, sei lá, março que rolou isso. Foi em março. Porque era o Big Brother geralmente no começo do ano, né? É isso, eu terminei em fevereiro. E eu falei, mas eu tava sentindo as mesmas coisas. E aí, conforme eu comecei a estudar e pesquisar realmente esse lado patológico da coisa, pra mim foi assustador. E aí eu comecei a falar sobre isso. E eu conheço muitas pessoas, eu estudei em 6 escolas, fiz 4 faculdades. E fora isso, tem todas as pessoas na internet que me acompanham. Nunca conheci uma mulher que nunca passou por isso. Então é muito louco se você pensar. Eu não conheço. Não conheço. É muito doido. E é tipo, esse último caso que você falou... aquela situação, né? Mas ele não faria isso, né? Que é aquele discurso que você fica em choque quando descobre, né? Eu fiquei curioso sobre uma coisa, talvez, será que você consegue resumir pra gente ou definir de alguma forma o que faz de um cara um narcisista? Porque eu não costumo ver esse termo e eu achei interessante dentro do que pode ser interessante essa discussão. O narcisista, ao contrário do que a gente tende a pensar quando a gente pensa na palavra narcisista, é uma pessoa que não consegue se gostar de jeito nenhum. Então ele precisa sugar a outra pessoa para que ele se sinta bem. É aquela pessoa que quando você tá bem, ele vai dar um jeito de fazer você ficar mal. E não suporta mesmo, não consegue se amar, não consegue se aceitar, ai, não sirvo pra nada, ai, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, tipo, pra sociedade, pra todo mundo ali fora daquele ambiente de opressão dele, que ele cria microambiente de opressão, é o cara pá, assim. E é importante a gente falar também, por exemplo, eu gosto muito de dar esse livro como referência, apesar de que quase ninguém consegue comprar ele porque ele não vende no Brasil. Só tem uma livraria que importa e ele é caro pra caramba. Chama Amor Zero. É o único psicólogo do mundo que realmente parou 30 anos pra estudar esse tema e fazer um livro sobre isso. Então, infelizmente, é o único que tem. E nesse livro ele fala que a gente provavelmente vai cruzar com 60 pessoas desse tipo durante a nossa vida. E muito importante falar, que sempre que a gente ouve sobre relacionamentos abusivos, é sempre de homem pra mulher. E nesse livro ele fala, né, que uma das características do psicopata, e nesse livro ele chama de psicopata mesmo, é ter um alto nível de testosterona. Só que isso é especialmente simbólico quando essa psicopata é mulher, né? Mas é por isso também que a maioria é homem. Então, é isso. Eu só fiz essa pergunta pra também, porque às vezes o cara, ou a pessoa que tá ouvindo, acha que sabe, porque narcisista é uma palavra que é usada em outra forma. Eu tinha certeza que não era isso, mas também não sabia o que era. Então. Sim. Não, e até a palavra psicopata, nesse caso, o psicopata não é um serial killer, né? Não. Porque a gente associa psicopata, sei lá, o Jason. cara que vai. O Jason. É tipo isso. Provavelmente a gente já esteve em sala de aula com psicopatas por aí, ou no trabalho, no escritório, sei lá. Ou no governo brasileiro. Não, o governo brasileiro não é só como um grande clã, até com relações familiares. Mas, enfim. Certeza. Porque, só pra... Se eu estiver falando coisa errada, você me corrige, Isa. Claro. O psicopata é o que não tem apatia, né? Tá. Isso. Então, É uma pessoa que é incapaz de sentir empatia em qualquer ambiente, assim. Então, tipo, do mesmo jeito, ele não é capaz de amar, mas se você tiver mal, tipo, pra ele tanto faz. E aí, quando ele tem um transtorno de personalidade narcisista, quanto pior você estiver pra ele, melhor. É isso, basicamente. E sociopata é a mesma coisa? É. Basicamente, não? É que, bom, gente, deixando claro, eu não sou psicóloga, Tá. né? Eu só estudo bastante isso, mas pelo que me disseram, assim, deixou de ser visto como uma... enfim, é meio que assim, o sociopata é o que chamam agora, o que chamavam antes de psicopata, entendeu? Tá. Mas, por exemplo, esse livro foi lançado em 2017, ele ainda usa o termo psicopata. Então, Entendi. acho que, tipo, depende do profissional, assim. Eu acredito que seja isso, pode ser que eu esteja falando merda. certo. E uma Se você estiver falando merda sobre as coisas que a gente não sabe, alguém vai corrigir. censurar a gente. Sim. E é super legal. Verdade. Eu acho que é um processo de aprendizado, né? A gente aprendeu Não, vários censurem termos. a gente, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Censura. Inclusive, a gente se conheceu por conta disso, né? É, A Isa veio falar pra gente algumas coisas pra gente corrigir. Então, acho que é super válido. por favor. Eu Censurem queria as fazer uma pessoas. pergunta, já que você estava falando. Você falou, por exemplo, que a gente associa sempre com a relação homem-mulher. Mas tem outros tipos de relacionamento abusivo também, né? Por exemplo, chefes, amizades. Sim, Você ouve muito caso sobre isso? família principalmente. Nossa, muito de
pai pra filha, de mãe pra filha. Eu ouço mais de mulheres, né? Porque também tem essa questão da masculinidade tóxica, que vocês já discutiram aqui, mas de que o homem ele não se sente confortável pra falar, tipo, eu sofro um abuso na minha casa. Então eu recebo mais esse feedback de mulheres. Muito, assim. E aí, o que é mais louco é que tem uma outra coisa que a gente chama de síndrome de Estocolmo, né? Que foi criado por um sequestro, né? Esse termo.